não mudando tanto, né? Porque eu fico aqui controlando o horário, né? Eu tenho uma preocupação danada com o horário, pior que você. A que ponto que começou a chamar a depressão de um mal do século? A gente já falou de depressão aqui, inclusive foi com a Francine, né? Que nós... Uma história até muito triste. A gente tem que trazer ela aqui. Tem que trazer a Francine de novo aqui. Mas, agora, vindo de você, essa expressão mal do século, não sei se surgiu no meio acadêmico de vocês. No entanto, é muito comum. Só o mal do século, depressão. O que você tem a dizer sobre isso? Acho que ela surgiu com Augusto Cury, provavelmente. Augusto Cury? Acredito que sim. É um psiquiatra, né? E escritor. Então, os livros vendidos à beça, começou a cunhar esse tema. Eu acredito que foi ele, sim. E, na verdade, ele começou a acender uma luz, né, digamos assim, sobre o tema, e que realmente aflige no mundo, hoje em dia. O último dado que eu tive olhando há pouco tempo era um dado de 2017, que falava mais ou menos de 235 milhões de pessoas. No Brasil estava em torno de 13 milhões, se eu não me engano, isso em 2017. E fazia uma projeção que em 2030, me parece que esse número aumentaria... Agora não vou me recordar o dado correto, já estava mas seria a doença, em 2030 seria a doença com maior incidência na população mundial. Então, desde então começou essa progressão e projeção. Só que eu acredito que ela, lendo agora coisas mais recentes, ela teve um aumento nos índices de ansiedade e depressão de 25% após a pandemia. Então, esse dado, ele não contava que nós íamos viver uma pandemia, né? Ninguém esperava por isso. Então, com certeza, esse dado foi aumentado muito. Tem duas depressão e ansiedade. Resumidamente, é lógico, mas o que é a depressão e o que é a ansiedade? Porque é interessante a gente identificar, principalmente no caso da depressão, e conseguir identificar talvez um colega, porque nos dois casos aqui tem sinais, as pessoas dão esses sinais, né? Sim. E a gente pode ajudar de repente um parente, o filho. Quais são os sinais e o que é especificamente? É assim, de uma forma resumida. É difícil falar de uma forma resumida, né? Eu tava brincando com o Geraldo no caminho com o mineiro, ele fala muito, ele dá muita volta na conversa e quase que não explica. Mas, resumidamente, por exemplo, a ansiedade ela é um sentimento natural, todo mundo tem. Todo mundo tem. Quando ela se torna em excesso, de certa forma, ela já liga, né, um sinal de alerta, ela se torna patológica, ou seja, por exemplo, eu estava ansioso antes de entrar aqui. Uma ansiedade natural, quando você vai apresentar um trabalho, quando você vai, né, ter um projeto na firma, por exemplo, é até bom, ela nos prepara. E o nosso corpo, ele também, quando enxerga que a gente está em situações de risco, de certa forma, ele emite sinais. É o que a gente chama de sentimento de luta ou fuga. Ele bombeia, inclusive, mais, por isso o coração acelera, num susto, enfim, bombeia mais sangue pra gente ficar mais ágil. Então, de luta ou fuga, você enfrentar de fato, enfim. Então ela desencadeia aí tem os transtornos de ansiedade generalizada, né? Que então, assim, do nada o corpo já emite esse sinal, de certa forma. Eu tô aqui tomando água e quando vê, o coração acelera, então você começa já a ter um quadro de nervosismo. Às vezes um pensamento de você... Exatamente, é o gatilho que a gente chama, né? Gatilho. Então a pessoa tem que aprender a lidar com eles. E a questão da depressão também é um pouco parecida. Às vezes acontecem os dois juntos, né? Primeiro, né, a gente, igual você disse, de observar, às vezes um sintoma isolado não caracteriza, né? A tristeza, só a tristeza ou só porque o desânimo. Porque a tristeza faz parte da nossa vida, né? A gente, enfim, tem períodos, né? E os manuais diagnósticos, eles colocam como um pré-requisito que pelo menos 6 sintomas mapeados estejam ocorrendo simultaneamente por no mínimo 2 semanas. Então esse é o critério para diagnosticar a depressão. Existem as escalas, existem testes também. Sim. Mas basicamente aí tem as questões, por exemplo, da taquicardia, da sudorese, da insônia, dor de barriga,
dor de barriga, da hipersonia, ou seja, ou a pessoa uns não dormem, outros dormem demais. Eu sou que não dorme. A dor de barriga, tem agora também umas comorbidades que são as síndromes do intestino irritável, por exemplo. O estômago sofre muito, o pessoal fala que dá uma gastrite nervosa. Já são frutos desses sintomas iniciais, desses transtornos esse termo não iniciais. é um termo popular, existe mesmo a gastrite nervosa? Existe. O pessoal na internet eu vejo muito os posts que falam que romantizaram o órgão errado, né? Que falam que é o coração, mas que na verdade o estômago realmente é um órgão muito sensível. Então, quando você tá aí assolado, quem tem esse problema com isso aumenta, quem não tem começa a ter. É meio que isso. Então, é importante, sim, a gente vai lidar quando a gente se conhecer, quando a gente identificar os gatilhos, por exemplo, quando a gente, né, começar a se conhecer e ver, olha, isso tá me deixando ansioso, por quê, né? Enfim, e tentar questionar também. A gente usa, voltando à filosofia aqui do Dallas, a gente usa o questionamento socrático, né? Que é, por exemplo, questionar uma fala. Geraldo, mas qual que é o fundamento disso? De onde você, quase que assim, como diz o menino, de onde você tirou isso, né? Então é meio que isso. Porque quem me procura chega lá, por exemplo, minha vida tá Mas por onde você tirou isso? Como você tá falando? É mais ou menos, você quer dizer? Por quê? E talvez a pessoa não consegue explicar. Porque eu tenho casos, né, na família, inclusive eu também já tive uma vez um ataque de, como é que chama? De ansiedade. Fui parar no hospital. E eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso. Quem tá tendo isso, você começa a teimar com todo mundo que você tá indo pro beleléu, meu filho, porque não pode falar outra palavra. Sim. Quem falar pra você tá bem, isso aí é ansiedade, você vira um bicho, você não aceita que é. Aí eu fui pro hospital mesmo, chegou no hospital, exame. Geraldo, tá tudo bem, você teve um ataque de ansiedade, cara, calma. Mas será que eu tenho que tomar remédio? Não tem, não. É só a hora que você começar a sentir coração batendo rápido de novo, lembra, ansiedade. Cara, acabou, nunca mais. Aí de repente eu ficava nervoso com alguma coisa e começava a lembrar, parou. Então, a orientação do profissional me evitou de ter esse negócio horrível de novo. O pessoal compara a sensação do ataque de pânico também com a sensação de um infarto. Que a pessoa acha que tá infartando. Eu convivo com essa situação e com várias pessoas que têm isso. O ataque de pânico é terrível. E o ataque de pânico, já, em muitos casos, a pessoa não aceita tomar um remédio que cura na hora o ataque, que é colocar debaixo da língua. A pessoa não aceita, isso é um perigo tremendo. Entendeu? Quem convive tem que saber o que fazer e tudo mais, para que a pessoa possa se recuperar disso aí.